Olá, queridos amigos, espero que todos estejam bem, felizes, em paz, com saúde e muita disposição para que nós possamos mais uma vez aproveitar essa oportunidade abençoada do estudo e da reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar para que nós pudéssemos ajudar e compartilhar também, não é, a mensagem para quem pudesse ajudar a nossa casa, tanto os trabalhos, as campanhas de assistência, como também a própria manutenção da casa. E nós sabemos que as despesas só aumentam e a nossa casa do caminho precisa da nossa ajuda. Essa casa que tanto nos ajuda. Bem, antes de nós começarmos propriamente o estudo, para nós nos ambientarmos e ajustarmos nossos corações e nossas mentes no assunto de hoje, que é mais uma das bem-aventuranças, continuando o capítulo 8, nós hoje vamos ao item 8, então eu vou ler como página de abertura uma lição de Emmanuel do livro Religião dos Espíritos, que se chama Pureza, que se refere a uma passagem de Mateus que diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E Emmanuel nos diz assim, através de Chico: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada e que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração, feminismo ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Sim, foi Maria de Magdala que anunciou que Jesus estava vivo. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos, até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda a parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor,
ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus. Aqui nos encontramos, unidos, corações unidos e animados por conseguir aprender, entender, internalizar um pouco mais das Tuas fantásticas lições, meu Jesus. Sê conosco, Senhor. Pedimos o Teu amparo, pedimos o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, dos governantes da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, pedimos o amparo de Deus, nosso Pai, para que possamos realizar essa tarefa com muito amor e muita gratidão pela oportunidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como já dissemos, nós vamos hoje estudar o capítulo 8, quer dizer, continuar o capítulo 8, e hoje nos cabe o item 8. O item 8 são passagens do Evangelho. E é justamente essa situação que diz assim: Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então Jesus estava com os discípulos e eles estavam na casa, vivendo e ouvindo os fariseus que, como sempre, interpelavam Jesus, desafiando de certa maneira. Jesus lhes responde dizendo: E vós, por que transgredis mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E também: aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, obedecendo às leis que pautavam, a vida deles, aquele que disser o seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Quer dizer, simplesmente obedecendo aos rituais, às oferendas, já seriam eximidos das obrigações com os pais. E ele continua, Jesus continua: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, nós podemos considerar o pano de fundo dessa lição, eu disse, o orgulho. Quando nós não temos o coração puro, como não temos ainda, nós não conseguimos enxergar Deus, porque nós não conseguimos enxergar ainda todos os nossos irmãos como irmãos, filhos de Deus. Moisés trouxe o conceito, já veio com veio trazendo as leis, já porque os judeus tinham esse conceito de Deus único. Agora, Jesus veio trazendo o Deus de amor,
Porque ele podia chegar e dizer, não, tudo bem, é um Deus único. Ele criou todo mundo, mas ele criou alguns de uma forma, outros de outras, não eram todos iguais, não seriam todos iguais. Mas acontece que não, que ele veio ensinar que Deus nos criou a todos da mesma maneira. Então, nessa situação que nós lemos, os fariseus, o que acontece? Os fariseus eram o quê? Eram os guardiões das leis, não só das leis de Moisés, mas daquele monte de regulamentos que eram criados, assim, determinando condutas, determinando rituais que pautavam a vida diária dos judeus. E os fariseus tinham por obrigação a fiscalização desse cumprimento dessas diretrizes todas. Havia muitas regras, e eles tinham essa função, porque o descumprimento de qualquer uma dessas regras, desses rituais, dessas oferendas, seria ofensa a Deus, uma vez que Deus havia, segundo eles, determinado tudo aquilo. E esse lavar de mãos era isso. Não era uma questão de higiene, até porque eles lavavam, faziam esse ritual com as mãos já limpas, mas era uma questão mesmo de ritual, tinha todo um posicionamento, um número de vezes que lavava, era mesmo uma coisa ritualística. Então, ele cumpria para eles essa função de purificar mesmo, era mais que higiene, a função de purificar o espírito. Então, é claro que nós não vamos pensar que Jesus era contra lavar a mão, né? Todo mundo comer com a mão suja. Isso, uma questão de higiene. A lição nossa, é claro, que é muito mais profunda que isso. Jesus deixa claro que o cumprimento de rituais não fazia ninguém melhor, não fazia ninguém puro coisa nenhuma. E ele cita essa questão do dever para com os pais. Essa oferenda, esse ritual lá que eles acreditavam, que eximia os filhos de suprirem as necessidades, de ampararem os pais, de acompanharem, de estar junto, de ver todas as necessidades, como é que eles tinham, de amparar os pais na velhice. E tamanha era a força do ritual. O ritual substituía toda essa necessidade, cumpria o ritual e pronto. Então, e nós vemos tantos segmentos religiosos que têm realmente no ritual a sua força, em vários rituais. Então, se seguir qualquer que seja, em qualquer segmento, lá os rituais, pronto, nos dá a ilusão de que está tudo pronto, está tudo certo, é só isso mesmo. Então, frequentar um determinado templo, usar uma certa vestimenta, usar certas palavras, até repeti-las, já estaria resolvendo todas as nossas questões, nós já estaríamos puros. Não estou falando só de outros segmentos, né? Apesar da doutrina espírita não inspirar rituais, não determinar rituais, também a gente pode pensar que frequentando a casa, tomando passe, assistindo palestra, trabalhando na casa, que saiu do portão, pronto, a gente não precisa se modificar em nada, vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Então, não vamos chegar a pureza coisa nenhuma dessa maneira, né? Porque o que importa, isso é importantíssimo, porque nós estamos envolvidos na fraternidade, que é o mais importante de tudo, mas se nós sairmos e continuarmos cometendo os mesmos enganos, nós não vamos estar ajudando o nosso desenvolvimento tanto quanto poderíamos. Eu penso que, de certa forma, seguir ritual facilita, porque é alguma coisa ligada à materialidade. Então, nós temos o suporte material, nós temos alguma coisa que é muito mais fácil do que uma mudança interior. Nós vamos
vocês vão de convir que é mais fácil você se apegar a alguma coisa material, realizar um certo ritual e pronto. E aquilo é muito mais fácil do que a tentativa que nós temos que ter minuto a minuto, segundo a segundo, de vencer a nós mesmos. Com toda a ajuda, né? Mas a responsabilidade é nossa. Se nós não nos dispusermos a um trabalho intenso, que o processo é longo e intenso, uma vontade real de mudança, nada vai acontecer e a pureza não vai ser nunca alcançada, né? E, por exemplo, o que nós falamos aí, que está na moda, a corrupção, como qualquer outro engano, é muito mais fácil da gente ver no outro e de se desculpar. A gente olha uma pessoa que passa por nós correndo de carro, igual uma louca. E a gente vai, nossa, olha que doido. Mas se a gente está atrasado e sai correndo, e avança sinal, e faz um monte de besteira, a gente vai se justificar. Não, mas eu tenho, nossa, uma razão assim, justificativas intransponíveis. Então é fácil sempre a gente se justificar. E é fácil também criticar o outro, sem enxergar que há 2 minutos do que nós estávamos criticando, nós estávamos fazendo exatamente a mesma coisa. É a tal hipocrisia. Então, são os tais, a aparência, são os tais sepulcros caiados. Minha mãe dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ela falava muito por ditados e por ditos, e ela falava muito isso. Que o importante é o que a gente traz no nosso interior. Aqui, ele está falando no coração, ele usa essa figura do coração. É esse símbolo aqui, né, desse centro irradiador de amor, da emoção, esse núcleo, né, esse núcleo de amor, que junto com a nossa razão, esses dons que Deus nos deu com a nossa inteligência, vão nos possibilitar descobrir e fazer aflorar esse núcleo de amor que nós temos dentro de nós. Então, quando nós conseguirmos algum desenvolvimento em alguma coisa, em alguma área, nós vamos, sem nenhuma intenção de ensinar nada a ninguém, nem de nenhum proselitismo, nós vamos naturalmente servir de exemplo. Nós vamos naturalmente irradiar, servir mesmo de exemplo, irradiar esse bom comportamento e que o irmão vai sentir e vai perceber. E talvez a gente consiga reverberar, fazer reverberar essa boa atitude. Nós estamos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, que está em vias de passar para o mundo de regeneração. Como serão os habitantes? O que nós vamos precisar? Passaporte para habitar esse mundo. Quais seriam essas características? Então, a pureza de coração seria essa característica. Porque nós temos que melhorar não somente nas aparências, porque no mundo de regeneração isso não vai adiantar nada. A melhora tem que ser de dentro para fora. Não é refrear as más ações, que a gente até já consegue, né? Alguma coisa assim. Ai, meu Deus, fica à vontade de brigar, de gritar, de falar alguma coisa menos recomendável, mas a gente consegue morder a língua e travar e parar. Mas a questão é que não é refrear, é não precisar refrear, porque a atitude, o coração puro, não vai se abalar com coisa alguma que venha de fora. Então nós não vamos precisar refrear nada. Se a gente ainda precisa refrear, é porque lá no coração ainda não está limpinho. A gente então ainda precisa chegar aqui, já é uma grande coisa, mas não é o nosso objetivo final. Então essas pessoas que vão poder habitar, vão ter características compatíveis com esse mundo de regeneração,
teriam sim o desejo supremo de conhecer a Deus, de estar em harmonia plena com o Criador e com as leis divinas, de todo ser, integralmente. Então, é buscar mesmo, buscar esse interesse. Enquanto outros estão dando as costas, estão ignorando as leis, que não dá para ignorar por muito tempo, a gente sabe, mas tentando ignorar, ao invés de buscar ir ao encontro do Criador, com toda a plenitude do nosso ser. São pessoas que vão desejar construir uma sociedade que não tem essa desigualdade abissal da nossa sociedade atual. Uma sociedade mais igualitária, sem preconceitos, considerando todos como irmãos que somos. Então, nós seremos empenhados em diluir essa desigualdade, se Deus quiser. Então, são pessoas que estão sempre lutando contra as suas imperfeições, mas já terão ganho bastante. Então, essa pureza é isso. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 10, né, lá no início, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, os Espíritos respondem. Falta-lhe para tanto o sentido. Então não é não, é não. Pelo menos a gente tem uma esperança. Falta alguma coisa, mas a gente pode chegar lá. E na pergunta 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, é isso que eu estou dizendo. A gente vai querer se aproximar de Deus com todo o ímpeto do nosso ser. Então verá e compreenderá. Então nós temos esse obstáculo grande, que é o apego à materialidade ainda. Nós precisamos então avançar espiritualmente. Nós temos potencial, a gente sabe que tem o potencial porque nós somos criados por Deus. Mas ele diz aqui que o obstáculo é a matéria. Jesus enfrentou conosco essa situação de exterior e de mudança íntima todo o tempo. Então, é porque a concepção era de que a pureza era obtida por alguma coisa externa, pelo ritual. Mas ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, de orientar. E as lições dele, tanto que nós custamos a aprender, que as lições dele são profundamente atuais. Nós precisamos das lições o dia inteiro, o tempo todo. Não estamos falando só de religião, não, porque eu citei religião no início, mas ele estava falando e tratando, nós estamos tratando, de vida. Então o trabalho é muito grande, é grande porque nós temos que nos mobilizar, reformar dá um trabalho danado, nós temos que reformar o nosso interior, porque senão não há mudança, só vai haver aparência, e aparência não conta. Então nós precisamos despir, como diz Emmanuel a respeito de Paulo, despir as escamas que nos cegam, despir essas camadas que nós temos no exterior, essa persona que por causa da materialidade, nos impede de atingir, de ter essa vontade de seguir a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso potencial, de realmente enxergar onde é que está o nosso orgulho, a nossa vaidade, o autoconhecimento, o nosso egoísmo, para nós podermos ir combatendo. Nós vamos precisar ver o irmão não com as questões que ele ainda tem, que é mais fácil de ver no irmão, né? Que normalmente o que nós vemos nele, nós temos também. Mas o que nós temos que ver é enxergar nele o potencial divino que nós temos, que todos temos. Então nós temos que enxergar além do que ele está aparentando. Nós temos que, então, aí entra a indulgência, o perdão que nós precisamos, com os quais nós precisamos agir, pensar e sentir. Porque aí nós vamos conseguir esse empenho
para nos harmonizarmos com as leis divinas. Nós então não vamos cair na tentação fácil da maledicência, da tal da fofoca, que nos pega de maneira muito fácil se nós não estivermos muito vigilantes. Então, queridos irmãos, vamos nos empenhar a cada dia, acordar com essa disposição, contar com a ajuda. Nós não precisamos de nada material, nós precisamos nos ligar com a verticalidade, nos ligar com a superioridade, com os espíritos que estão aí, os amigos espirituais, para nos ajudar. E assim nós vamos conseguir limpar o nosso coração. Muito obrigada a todos, muito obrigada à espiritualidade amiga que nos ampara, muito obrigada a Jesus, que estejamos todos abraçados pela paz de Jesus. Graças a Deus.